juntos podemos adorar ao Senhor, podemos exaltar o nome dEle. Você que está em casa, você que vai separar esse momento para ficar ligado aí, né, estar online conosco nesse culto. Talvez você que vai assistir depois, seja muito bem-vindo. Você que vai em algum momento ouvir este culto, ouvir a mensagem, ser alcançado pela oração, fique ligado, porque o Espírito de Deus está aqui, amém? O Espírito de Deus está aqui e Ele chegou primeiro neste lugar, amém? Nessa noite é noite de nós sairmos daqui de maneira transformada, de maneira diferenciada, porque quando nós chegamos para a casa do Senhor, nós cremos que o Senhor é quem faz nova todas as coisas, amém? E esse é o desejo do meu coração. Quero ler com você o livro de Salmos. Abra lá no livro de Salmos, no primeiro. Quero novamente ler este versículo que eu estive compartilhando na quinta-feira, quintativa. Quero ver quem assistiu o vídeo, na quintativa. Quero ver 2 pessoas. Dá para melhorar, hein? Dá para melhorar essa audiência. Por favor, assistam nas lives de quinta-feira. Amém? Clica lá, né? E você vai ser abençoado. Eu creio. Em nome de Jesus. Amém? E se você for abençoado, mande para alguém, né? Faça essa mensagem chegar para mais pessoas, né? Queridos, este é o meio em que nós estamos tendo nesses dias de alcançarmos pessoas. Amém? Quer você ache ou não, a mídia está sendo um recurso que Deus está trazendo nesses últimos dias para que pessoas que eu e você não tínhamos contato nenhum pudéssemos alcançá-la através das redes sociais. Tenha certeza disso. Não duvide. Então, se você ouvir uma mensagem, como tantas mensagens que nós recebemos no dia a dia, mas se você ouvir uma palavra que para você faz diferença, não pense 2 vezes. Envia, porque Deus vai usar este meio de comunicação para transformar a vida de alguém através da palavra de Deus hoje pregada nas redes sociais. Amém? O livro de Salmo, capítulo 1, diz assim, vamos ler juntos? Acharam? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores, né? É uma puxada de orelha aí neste primeiro versículo, mas eu quero que você fique atento ao 2, né? Ao 2 nós vemos assim Deus falando conosco, e ele diz assim, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então, eu e você, nós somos justos, amém? Nós somos justos. Então, pelo contrário, nós temos um prazer, e o nosso prazer está onde? Na lei do Senhor, né? Aí você pode pensar assim, mas lei é algo tão duro. Não, essa lei aqui é a palavra de Deus, amém? Essa
dia e de noite. Eu já fiz até um post agora, chegando aqui na igreja, tirei uma foto e já enviei. Coloquei assim: o meu prazer está na lei do Senhor. E nela coloquei a minha pessoa, medito de dia e de noite. Porque é esta lei que me sustenta, é esta lei que me guarda, é esta lei que tem alcançado a minha família, a minha geração. E é debaixo desta lei que eu quero ficar. Amém? Até que o Senhor venha e nos leve para que possamos estar junto dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor juntos? Vamos celebrar o Senhor nesta noite com cânticos, como diz a palavra de Deus, né? Celebrar o Senhor, nós todos os moradores da terra. Aleluia! Pai amado, Pai bendito, Deus de graça, Deus de favor, nesta noite queremos, ó Pai, te louvar com o nosso entendimento, com o nosso coração, com toda a nossa força. Queremos te adorar, queremos render a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Receba a adoração da igreja, receba, Senhor, o nosso louvor. Nós queremos entregar a Ti hoje um culto, queremos prestar este culto a Ti. Por isso nos colocamos aqui nesta noite, viemos neste lugar, viemos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar. E certamente nesta noite o Senhor ordenará a sua bênção sobre todos nós que viemos buscar a Tua presença. Manifeste, Senhor, o Teu poder. Traz sobre nós, ó Deus, a cura. Traz sobre nós a alegria. Traz sobre nós, Senhor, tudo aquilo que está aí no Teu trono. Que seja assim também aqui na terra. Amém? Aplauda ao Senhor, amém? Aplauda ao Senhor. Regozije-se diante dEle, alegre-se diante dEle. E nós vamos louvar nesta hora e bendizer o nome do Senhor, porque Ele sim é digno de todo louvor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, amém, amados? Vamos ficar de pé. Quantos aqui podem dizer assim: eu vim aqui para adorar o Senhor essa noite? Quantos aqui podem dizer assim: Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida? Que você abra os seus lábios, que Deus possa ser adorado pela Tua boca, que você possa contemplar a faixa de Deus nos louvores, amém? Vamos adorar o Senhor, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino, traz-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa, Senhor, e temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Meu Deus, só queria voltar nesse lugar, Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino, traz hoje
para adorar o teu nome santo, Deus. Não há nada melhor do que a tua presença, Pai. Não há nada que se compare a ti, Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, nós estamos aqui para adorar o teu nome santo, Pai. Deus, enquanto estamos aqui nesse curto espaço de tempo, Pai, acesse o nosso coração, Pai. Que esse louvor, que o nosso tempo, que a pregação, que a adoração, toque as vidas, ó Deus, que está nos ouvindo, da tua presença, Pai, aqui conosco, Pai. Aleluia.
E eu quero colocar, vamos orar para a igreja, amém? Vamos orar para a igreja agora de modo especial. Interceda pela igreja, amém? Mas, pastor, o que é a igreja? As pessoas, amém? As pessoas dessa igreja, a membresia dessa igreja, aquelas pessoas que você sabe que poderiam estar aqui nessa noite, aquelas pessoas que talvez quisessem estar aqui, mas estão com um problema, que você sabe, eu não sei. Eu quero pedir para você, clame agora ao Senhor por essas pessoas, amém? Aí mesmo no seu lugar, se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser andar, mas eu quero te convidar de uma forma especial a interceder, a clamar e ser achado por Deus pela igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor aquilo que não pertence a mim, mas é teu, Senhor. Foi o Senhor quem foi lá na cruz, foi o Senhor quem fez aquele percurso maravilhoso ali na Via Dolorosa, foi o Senhor que percorreu uma cruz ali no seu ombro. O Senhor é quem expressou o amor por nós. O Senhor é quem expressou o amor por nós. E eu oro pela igreja, eu clamo porque, Senhor, somos essa igreja, que o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu, o Senhor deu a sua vida para que nós tivéssemos vida em abundância. E hoje eu clamo para aqueles que poderiam estar aqui, Senhor, e tinham por alguma coisa, por algum fato, ou até mesmo por desânimo, ou até mesmo, Senhor, por as circunstâncias, não podem estar aqui, mas nós que estamos aqui clamamos, porque queremos ser achados por Ti, queremos ser encontrados pelo Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos nestes dias, Pai, ajuda-nos nestes dias que nós sentimos muitas vezes que não vamos suportar, mas o Senhor ali se apresenta a nós e de uma forma tão cuidadosa, o Senhor nos cura, o Senhor nos protege, o Senhor faz algo novo por nós. Por isso eu clamo nessa hora, por essa igreja que é tua, por essa igreja que é amada, por este povo que foi comprado pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo no Calvário. Deus, vai de encontro aos corações, vai de encontro, Senhor, aqueles que são, ó Pai, perdidos em seus pensamentos, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, trabalha em favor da tua igreja nesta noite, de uma forma especial. Eu clamo a Ti, Pai, e eu entrego aos Teus cuidados, Pai, porque conforme diz a canção, é Teu, somente Teu, todo o trabalho, e o nosso trabalho é descansar em Ti. Ah, Senhor, ajuda-me a descansar em Ti. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos que estão em casa a descansar em Ti, a confiar em Ti. Oh Deus, a depender de Ti de uma maneira sobrenatural e poder viver o sobrenatural de Deus nesses dias, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aonde for o som da minha voz, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa agir agora em favor da igreja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a igreja que clama e que encontra resposta em Jesus, amém? Eu quero convidar a pastora Marlene para ainda ser a nossa intercessora, para orar por trabalho, por cura, por portas abertas, para orar por aquilo que só Deus sabe, né? Os teus sonhos. Quais são os teus sonhos? A pastora teve um testemunho maravilhoso domingo passado, e não foi só domingo, porque o agente de Deus é semanal, é mensal, é anual, amém? Vamos orar. Para quem não estava, domingo passado, eu testemunhei que há 6 anos eu vinha tentando uma bolsa no Senac, esperei com paciência no Senhor. E, para a glória de Deus, amanhã eu começo o curso de técnico em farmácia.
glória de Deus. Foi Ele que abriu essa porta, né? Então, se o seu coração esta noite está agitado por algum motivo, na palavra de Deus, o Salmo, quando Davi escreve, ele ali já era rei, mas ele escreve: guia-me mansamente. Deus, ele vai estar te guiando mansamente, né? Se a sua alma está agitada por algum motivo, Ele é o teu pastor e Ele vai te guiar mansamente, né? Aonde você tem que ir, aonde você tem que estar, né? Assim como Ele me guiou, né? Depois de 6 anos, mas eu não perdi nem a fé nem a esperança. Porque o Senhor é o meu pastor. Ele estava me guiando, me conduzindo. Amém? Né? E desta forma Deus vai também, né, fazer na sua vida, na vida daqueles que você deseja, né? Se você tem um ente querido que precisa ser direcionado, guiado, né? Põe agora na presença do Senhor, seja um filho, uma filha, nora, genro, né? Quem for, um esposo, a esposa, o Senhor vai guiar, assim como Ele tem guiado o povo dele, amém? Ele é o teu pastor. Pai, em nome de Jesus, nesta fé, nesta confiança que nós temos em Ti, Senhor, o Senhor fará, ó Pai, na vida do meu irmão, da minha irmã, daqueles que se encontram em casa, o Senhor abrirá uma porta que há muito tempo essa pessoa tem esperado, mas chegou a hora, porque o Senhor é o pastor que está guiando essa vida. O Senhor entregará em suas mãos esta vitória tão esperada, aleluias. Oh Deus, Senhor, também cura esse ente querido, restaura, Senhor, o seu físico, para que teu nome seja engrandecido, Senhor. Visita lá no hospital aquele que está enfermo com Covid. Oh Deus, tenha misericórdia, restaura por completo, porque o Senhor tem todo o poder. Oh Pai, o Senhor domina sobre o reino dos homens, por isso o Senhor é o pastor, aleluia, é o nosso pastor que nos guia, nos conduz, ó Pai, nas águas tranquilas. É o Senhor que vai refrigerar a alma agora dessa pessoa que está aflita, angustiada, entristecida. É o Senhor que vai levar essa ovelha agora aos pastos verdejantes, aleluia, aleluias, oh glórias, aleluia. Eu creio que haverá um alívio, que haverá um refrigério. Oh Senhor, obrigada, Pai, porque Tu és o nosso pastor. Pai, nós dependemos de Ti para nos guiar, Senhor. Oh Deus, a nossa confiança está em Ti, não nos homens, Senhor. Sara a nossa nação. Pai, essa pandemia que está voltando, Deus, com toda a força, mas na Tua mão está o poder. O Senhor domina sobre o reino dos homens. É o Senhor que vai, ó Pai, estar soprando a cura, a libertação, a restauração na casa do Teu povo. Sobre a nossa casa não vale encantamento. Oh Deus, coloca o Seu exército de anjo, Pai, para que Teu nome seja glorificado. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, e certamente que a bondade e a misericórdia vão seguir o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho. A Gina me falou, ela agora é bisavó, né? Nasceu o bisneto dela, e algumas vezes eu tenho ido até lá a casa dela e eu tenho orado: Senhor, dá um bom momento para a Laiane, é o primeiro filho. E aí ela me falou que a Laiane teve o bebê na segunda-feira. E assim, não sentiu nada, foi numa consulta de rotina.
Na segunda-feira, chegou lá, ela estava com 5 de dilatação. Aí eles atenderam, fizeram todo o procedimento, colocaram ela na maca. Antes de chegar na sala do parto, o bebê nasceu de forma natural, normal. 3,5 kg. Olha que bênção. Ela não sentiu uma dor. Uma dor. Olha, não é a mão de Deus, algo sobrenatural, né? E também eu quero compartilhar a questão da minha bolsa que eu ganhei. Essa bolsa, esse curso é de 1 ano e 8 meses a duração e o valor do curso está em quase R$9.000. Eu não teria condição de pagar um curso, mas o Senhor, né, Ele é o dono de todas as coisas, Ele me deu, amém? O que você precisa, peça ao Senhor que Ele vai te dar. Deus abençoe. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, amém? Toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence a Ti, Senhor, amém? Que o Teu prazer esteja em obedecer ao Senhor e andar na lei dEle, que Ele é quem realiza o desejo do nosso coração, amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, amém? Nós vamos ofertar neste momento, nós vamos contribuir, nós vamos entregar. Eu não sei qual é a forma como você vê este momento, mas eu entendo que este momento é um momento de gratidão, né? É de poder trazer aquilo que o próprio Deus, ao longo da minha vida, né? Eu vou fazer umas contas lá em casa essa semana agora, para mim saber quanto tempo já faz que eu tenho, sim, essa gratidão no meu coração, de andar com Jesus, né? Eu conheci Jesus com 7. Os matemáticos aí, Oswaldo de Souza, por favor, me ajudem. Eu conheci Jesus mais ou menos com 7. Eu estou com 5,4. Então, vocês fazem a conta aí e me falam depois, né? Que eu tenho experimentado da graça, da bondade e da 47 anos, né? Não são 1, não são 2, são 47 anos, amém? 47 anos desfrutando do cuidado de Deus na minha vida financeira. Irmãos, eu e o pastor Márcio, nós vivemos pela fé. Porque o vendedor, ele vive pela fé. Ele sai de manhã, ele vai à luta, né? E volta, né? E foi interessante que essa semana, na quinta-feira da live, eu estava radiante à tarde. Radiante. E ele também chegou da rua, todo contente. Então foi muito, né? De Deus. E eu posso falar isso com toda a propriedade. Nós vivemos pela fé. É como diz um hino que nós temos que cantar. Vivo por fé no meu Salvador. Do que? Não temerei, é fiel o Senhor. Nos pleitos meus, nada me faltará. Eu vivo por fé, me sustentará. Amém? Creia que Deus vai fazer algo impossível acontecer. Vamos orar pelas finanças da igreja, vamos orar pela sua vida financeira, vamos orar por aquilo que você está esperando. Eu tenho um grande desejo no meu coração, mas o meu Deus é maior do que todo esse meu desejo. E eu quero entregar isso agora junto com você. Pai, em nome de Jesus, há sonhos aqui, Senhor, sendo colocados diante de Ti. Há sonhos aqui sendo trazidos diante de Deus, neste momento em que nós estamos, ó Deus, declarando que o Senhor é um Deus de providência, o Senhor é um Deus de provisão, e nós cremos que o Senhor está agora, ó Pai, de uma forma tão pronta a abrir os celeiros e, ó Pai,
derramar sobre nós bênçãos sem medidas, bênçãos incontáveis. Pai, por isso neste momento nós colocamos diante do Senhor, nós entregamos este momento do culto, que é uma adoração participativa, aonde eu entrego a minha oferta, aonde eu coloco o meu dízimo na salva e aonde eu coloco com gratidão, declarando: obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia, a minha vestimenta, o meu trabalho. O Senhor tem me suprido, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem mantido o teu povo, ó Deus, diariamente, ó Deus, na tua presença. E neste momento nós queremos te louvar com todo o nosso coração, certo de que o Senhor está aqui para receber em nome de Jesus. Amém? Entregue sua oferta, entregue o seu dízimo e seja grato no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Louvado seja o nosso Senhor, né? Que cuida de cada um de nós. Pode colocar para nós, Márcio. Saiu lá Não, lá no playback mesmo, tá com som lá? Ah, tá sem som lá. Isso. Agora volta lá. Isso. Amém. Essa música é uma oração, amados. Deixa Deus tocar o seu coração. Amém? Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Leve os meus amigos, Senhor, como tu me queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar bem junto a ti. Perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir.
podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Para me curar, Senhor Jesus. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor, né? Que Deus possa acessar o seu coração, amém? Que você esteja com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, comigo e conosco, né? Chama o irmão Alexandre, vai trazer o recado de Deus para a nossa vida. Ela vai passar para você o microfone, tá? A graça e a paz, igreja. Antes de começar, eu queria que a Tânia viesse aqui à frente para poder cantar os parabéns para a Dona Cida, que hoje ela faz aniversário, né, Dona Cida? Não? Né? Queria orar, que a Tânia orasse por ela. Amém? Vem aqui, irmã Cida. Vamos manter a distância, né? Mas vamos orar aqui pela irmã Cida. Que bênção, né? Olha lá, irmã Cida. Olha lá para a nossa câmera. Vira lá. Isso aí. O culto online é assim, né? Vamos orar. Estenda suas mãos, queridos, que é uma bênção. Esta irmã completando tantas primaveras, né? A irmã foi dia 9 e essa semana também a Ju fez, né? A Ju fez aniversário dia 16, né? E nós queremos agradecer ao Senhor. A irmã, nós oramos por ela, mas ela não estava aqui, né? Ela estava em casa e nós intercedemos, mas hoje é oração presencial, amém? Estenda suas mãos. Pai, nós te louvamos pela vida da irmã Cida. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida, mais um ano onde o Senhor concede a vitória à tua serva, Pai, de poder viver na tua presença, como diz, ó Pai, a tua palavra, ó Deus, que realmente, ó Deus, bom é viver para te adorar, para te exaltar, e que essa vida possa todos os dias poder, ó Deus, diante do Senhor, se colocar, crendo que o Senhor tem cuidado, tem mantido e tem restaurado a sua fé, a sua saúde e a sua alegria, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e que o Senhor também abençoe. Pode aplaudir, né? E nós também abençoamos a vida da Juliana, que não está aqui hoje, mas que o Senhor possa aí, né, dar muitos anos de vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Né? Que bom, né, Dona Cida? Mais um ano. 18 aninhos, né? Bom, queridos, a graça e a paz.
Então, trazendo a palavra de Deus, com muito temor, com muita responsabilidade, porque não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor, a única palavra verdadeira. Então eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, do capítulo 2, no versículo 13 ao 15, e depois do 19 ao 23. Então, Mateus 2, 13 ao 15, e depois de 19 ao 23. Amém? Mateus 2, 13 ao 15, dos 19 ao 23. E enquanto os irmãos procuram, tem muito a ver com o testemunho da Marlene, né? E eu gosto assim a palavra traz aquilo que nós podemos chamar de coincidência, nós chamamos de Jesuscidência, né? A palavra que veio, o testemunho da Marlene é uma palavra que vou trazer para vocês, que serve como esperança. Amém? Vamos lá. Diz assim: tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te. Algumas traduções vão dizer levante. Toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. O profeta Oséias, que diz isso. 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência, prevenido, em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Isso lá em Isaías. Amém? O que tem de belo, o que tem de esperança nessa porção da palavra, né? E hoje é uma palavra para você que se encontra em um estado de desesperança, de um estado de fuga, de um estado de medo, de um estado de necessidade, de um estado de desalento. E o que eu vejo aqui nessa passagem são 4 pontos: fuga, caminho, paz, palavra. Amém? Vou repetir: fuga, caminho, paz, palavra.
Amém? E são nesses pontos que a gente vai trabalhar aqui, ministrar ao meu e ao seu coração. Amém? Primeiro ponto, a fuga. A fuga, em toda a Bíblia, ou em grande parte da Bíblia, é sempre um tema muito comum. A gente tem exemplos variados de fuga. Temos exemplo, por exemplo, dos patriarcas, que na terra onde eles habitavam, em um momento de fome, fugiram para o Egito, por medo de morrer de fome, não ter mais o que comer. Também temos a fuga de Moisés, quando em um evento contra um egípcio, matou o egípcio e por medo de morrer pelas mãos de Faraó ou daqueles egípcios, fugiu. Temos as histórias dos discípulos que por perseguição de judeus, de romanos, fugiram, se dispersaram, por medo da perseguição que levaria à morte. Temos o apóstolo Paulo, esse fugiu para lá, para cá, se escondeu, entrou em bacia, em cesto, e saiu às suas andanças fugindo do medo da morte. Então a fuga, ela está estampada em várias histórias, em vários relatos, em vários testemunhos, vivenciado por homens e mulheres de fé. Por quê? Uma necessidade que levou à fuga. Quantos de nós hoje estamos com o anseio de fugir, de sair de cena, por uma necessidade, seja ela perseguição, seja ela dificuldade financeira, seja ela emocional, psicológica. Nós queremos fugir dessa situação, uma fuga da situação de morte, algo completamente natural. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com essa passagem é que a gente está aqui diante de José, Maria e o príncipe da paz. Estamos aqui diante do Filho de Deus. Estamos aqui diante do Deus conosco. E desde o início, olha, Jesus já nasceu com a cabeça na guilhotina, já a sombra da morte, no vale da morte da sombra, sempre esteve com ele. Do início ao fim, mas ele ressuscitou, amém? Sempre quando você falar do início ao fim, a cruz, não se para nunca na cruz, porque a morte não foi capaz de detê-lo, amém? Porque Deus tinha um propósito. Então a primeira coisa que eu aprendo é o seguinte: se você está passando por uma situação de medo, qualquer condição que eu citei aqui, que tem levado você ao medo, à fuga, a sair dessa situação, ao desespero, saiba de uma coisa: Deus sabe, mas Ele não sabe porque somente vê, Ele sabe porque Ele sabe o que é passar por isso. Ele esteve lá, Ele esteve nessa situação de fuga, lógico, ainda como um bebê, como uma criança, mas Ele esteve lá. Portanto, uma pitada de esperança. Deus se solidariza com você. Deus sabe o que é ter necessidade. Deus não é aquele que, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, então Ele sabe. Não, Ele sentiu na pele o que é a pequenez de um ser humano, o que é a fragilidade do ser humano, o que é a debilidade do ser humano. Amém? Fuga.
E aí a palavra diz uma coisa seguinte, que vai nos levar ao caminho. Diz que José, em sonho, um anjo, em sonho, disse a ele: dispõe-te, José, pega o menino, pega a mãe do menino e vai para o Egito. E permanece lá até a hora que eu te avise. Por quê? Porque Herodes, assim como Moisés, quando era pequenininho, queria matar, porque ouviu falar que havia de nascer o rei dos judeus. Então todo mundo sabe que para manutenção do poder, o homem é capaz de qualquer coisa. Aliás, o desumano é capaz de qualquer coisa para manter. Então matar para ele um menino de 2 anos, não tem problema nenhum. E aí ele pede para José se dispor para ir para o Egito, ou levantar-se e vai, pega sua mulher, pega seu filho e vai para o Egito, e fique lá, até quando eu te avisar novamente. Amém? E aí eu queria contar uma historinha, porque parece que pela passagem aqui é fácil. Então ele chegou no Egito e ficou, pronto, passou e foi uma bela passagem, um belo caminho, sem problema nenhum. Mas deixa eu te falar uma coisa, para chegar ao Egito, tinha um caminho mais curto, tinha um caminho mais longo, mas os 2 caminhos eram cercados de soldados herodianos, eram cercados de fortaleza, de modo que se passasse ali, certamente seria pego. E qual o caminho, se é que podemos chamar de caminho, sobrou? O velho e bom deserto. Esse deserto tinha alguns beduínos, mas não era um caminho certo, era um deserto. E o deserto é lugar de escassez, frio, muito frio à noite, muito quente de dia, árido, sem recursos. É diferente de uma crise. Sabe de uma coisa? Quando a gente fala em crise, o que é uma crise? A crise é o seguinte: eu me deparo diante de uma situação inusitada, inesperada, e quando eu tenho algumas ferramentas para enfrentar essa crise, eu vejo as ferramentas que eu tenho, e as ferramentas que eu tenho não são adequadas para enfrentar aquela situação. E quando essas ferramentas que não são adequadas para enfrentar aquela situação, eu entro em crise. Isso é crise. Eu tenho ferramentas, mas as ferramentas não são adequadas para enfrentar aquela situação. Quantas vezes nós entramos em crise justamente por isso? Aquilo que está ao nosso alcance não é adequado, não será, é como você tivesse que bater um prego numa madeira, mas não tem um martelo, tem um serrote. Essa ferramenta não é adequada para que o prego entre na madeira. Isso é crise. Agora o deserto é diferente. Eu não tenho ferramenta. Isso é deserto. É quando eu não tenho as ferramentas. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, não tem nada aonde posso me munir, enfrentar. E talvez, mesmo que a palavra não diga, talvez fosse esse o deserto, o caminho que foi traçado para José, Maria e Jesus. Esse mesmo deserto, o deserto que talvez Davi estivesse quando
proferiu o Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estarás comigo. É porque ele tinha alguma ferramenta? Não. É porque ele tinha alguma lança, alguma arma, alguma ideia, alguma filosofia? Não. Alguma esperteza? Não. Ele tinha a confiança de que Deus estava com ele. Aonde? No deserto. Amém? Portanto, o caminho que José, Maria e Jesus tinham que percorrer era um caminho de deserto, sem nenhuma ferramenta. E muitas vezes nós encontramos no deserto. E sabe qual é a nossa falha quando a gente está no deserto? Não é estar no deserto, porque às vezes estar no deserto, a gente quer culpar o diabo por nos colocar no deserto. Na verdade, muitas vezes é Deus que nos coloca no deserto, como o próprio Pai colocou o Filho no deserto. O próprio Espírito de Deus colocou Jesus aonde? No deserto. Porque no deserto a gente é ensinado. Deus, Pai, colocou Moisés no deserto para o humilhar, para saber como estava o seu coração e para saber se obedeceria ou não a sua palavra. Amém? Então, o deserto, apesar de ser um lugar onde ninguém quer estar, mas é um lugar necessário para que você aprenda a depender de Deus. Amém? Então, em vez de você olhar para quem colocou você no deserto, o que aconteceu comigo, ó Deus? Pare e se pergunte: o que o Senhor quer me ensinar no deserto? Tenha no deserto a consciência, como Davi teve: o Senhor estás comigo no deserto. Amém? Foi o Senhor que me colocou aqui, mas o Senhor não me colocou aqui, o Senhor veio comigo até aqui. E estás comigo. Caminho que Deus trilha e que nos chama a trilhar, é o mesmo caminho dele, gente. É o mesmo caminho dele. É o caminho de cruz. É um caminho que passa pelo deserto, é o caminho que te ensina, é o caminho que te moe, é o caminho que te faz ser humano de verdade, é o caminho que te molda, é o caminho que te forma caráter, é o caminho que te forma alguém semelhante ao Filho de Deus. Amém? A palavra diz várias vezes: olha, corta, fica o toco, mas desse toco vai nascer um broto. Amém? E assim nasce eu e você, amados. Pelo deserto, pelo caminho. Por isso, mais uma pitada de esperança. Além de saber que Deus sabe o que é sofrer, porque Ele já sofreu, o caminho que Deus faz, que nos chama a percorrer, Ele o faz com você, com propósito. Nenhum caminho que é de Deus é um caminho sem propósito. Você não foi chamado a entender o caminho, você foi chamado a percorrê-lo, a aprender com o caminho, a ver Jesus no caminho, a ver estendendo a sua mão no caminho, a percebê-lo direcionando você no caminho. Amém? Terceiro ponto, a paz. Você vê aqui, a palavra veio pelo sonho, José, ouvindo a palavra de Deus, se dispôs,
dúvidas, incertezas, dúvidas. Quantas vezes nós somos assim, amado? Ao ouvirmos a palavra, ao ouvirmos percorrer um caminho difícil, o que vem à nossa mente? Dúvida, incerteza, medo. E o medo leva às incertezas e leva às dúvidas. O medo nos trava, o medo não nos faz percorrer, o medo nos paralisa. E nós não fomos chamados para ficar paralisados. Nós fomos chamados a andar, percorrer. Você vê aqui no texto alguma murmúria? Dúvida? Incerteza? Sim. Murmuração? Não. Sabe por que ele se dispôs? Porque confiou e obedeceu a palavra do Senhor. A confiança no autor da palavra era maior do que as suas dúvidas e incertezas. Assim tem que ser a nossa vida, amados. Uma vida de fé é uma vida da certeza de quem profere a verdade. E não naquilo que eu vejo, não naquilo que eu percebo, não nas minhas dúvidas, não nas minhas incertezas, mas na disposição daquele que me manda me mover. Acreditando na palavra. Amém? Acreditando na palavra. Esse é um exemplo de quem colocou a sua vida sob a rocha. Na obediência à palavra. Porque Deus tinha um propósito na vida da humanidade por meio do Filho de Deus. Assim Ele tem um propósito na sua vida, na humanidade por meio de você, em Cristo Jesus. Sabe, querido, a igreja tem um papel fundamental. Porque ela vai cumprir aquilo que Deus disse a Abraão um dia. Abençoarei a todos os povos. E você e eu, por sermos abençoados, somos chamados a abençoar. A salvar, a curar, a transformar. Marlene deu o testemunho de fazer o curso de farmácia. Você acha que o curso de farmácia, o técnico de farmácia é apenas para ela ganhar o seu sustento mesmo? Você acredita nisso? Ou você acredita que tem um propósito por trás disso? Muito mais do que situações financeiras. Deus sustentou até agora. Até agora. Mas tem um propósito, porque através dela, assim como através de todos nós, por meio das dons e talentos que Deus tem colocado, Deus não está investindo na vida da Marlene para fazer técnico de enfermagem apenas para que ela ganhe o sustento da sua família, mas é que por trás daquilo tem um propósito para se cumprir e abençoar todos os povos da terra. Amém? É lógico que ela não vai abençoar todos os povos da terra, mas ela vai abençoar todos aqueles que se chegarem a ela, aqueles que ela se achegar. Amém? Assim seja. Essa também é a paz que excede todo o entendimento. Ela excede porque ela é caminhada por fé. Ela não é caminhada por entendimento. Ela não é caminhada por lógica. Ela é caminhada com um afinco de quem profere a palavra. Em obediência à palavra. Ele se dispôs o quê? A obedecer à voz de Deus. A obedecer à palavra de Deus. E foi. Amém? E nesse foi
outro sonho que fala: olha, agora dispõe-te, morreu Herodes, morreu aquele que queria te matar, vai lá para Israel, volta para Israel. Dispôs mais uma vez e caminhou até Israel, e ficou sabendo que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando. O que aconteceu? Medo, paralisou. Mas, advertido mais uma vez por sonho, permanece aí. E quando eu te mandar, você vai para Nazaré. Porque Jesus, o Nazareno, não é Nazareno de batismo, de nascimento. Ele é de Belém. Mas se não fosse a obediência, jamais seria o Nazareno. Amém? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Para que se cumpra aquilo que Deus tem na sua vida, obedeça a palavra de Deus. Simples assim. Obedeça, a obediência à palavra de Deus tem que ser maior do que a sua dúvida, a sua incerteza, o seu medo. Senão você não vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você não veio aqui a passeio. Você não foi chamado, você não foi acolhido à toa. Você não foi curado à toa, você não foi liberto à toa, você foi curado para curar, você foi liberto para libertar. Amém? Você foi chamado para testemunhar daquilo que Deus fez em você e daquilo que por meio de você Deus fará no próximo. Amém? Por último, a palavra. A palavra, e aqui a gente vê no texto, por meio de todo o texto, é ela quem conduz, é ela quem orienta, é ela quem manda, é hora de ir, como ir, de que jeito vou. Não fala como será, se será fácil, se será difícil. Mas ela orienta, ela me dá o norte, se eu obedecer. Amém? A palavra de Deus nos conduz, querido. Você imagina, vamos fazer aqui um exercício. Imagina se José não levasse a sério o sonho. O que teria acontecido com José, Maria e seu filho? Morte. O que teria acontecido com José, Maria e Jesus se não tivessem obedecido à palavra do Senhor? Morte. Por que então que você acha que você vai continuar vivo sem obediência à palavra do Senhor? Me dá uma razão. Me dê uma razão porque você acha que você vai continuar vivo não obedecendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos leva à vida. E não é a palavra que me leva à vida, mas é a obediência a ela. É o meu dispor a ela, é que me leva à vida, é que me leva a cumprir os propósitos. Mesmo que eu não compreenda os caminhos que Deus tem para mim, os caminhos que Deus faz para mim, aquilo que eu preciso para que eu seja transformado, para que eu seja bem afiado, para que eu seja amoldado, para que quando essa ferramenta que sou eu, chegue à necessidade de alguém, seja uma ferramenta bem talhada, bem trabalhada, não chega de qualquer jeito, mas chega para transformar. A transformação não vem de mim, mas vem através de mim, de Deus em mim, que me transforma e me chama a transformar. Amém? Queridos,
fuga, caminho, paz, palavra. Amém? Para encerrar, Jesus passou desde a sua infância até a cruz situações muito difíceis. Como eu disse no começo, o vale da sombra da morte sempre esteve sobre ele ali, sempre o cercando. As cercanias ali, sertanias ali. Você acha mesmo? Me responda. Isso pode até escandalizar, principalmente aqueles que vivem de uma fé só de glória. Você acha mesmo que se ele passou por isso, ele iria poupá-lo? Ele iria te dar um outro caminho? Você acha mesmo? Aquele único filho que ele deu em favor e por amor de nós, ele vai poupar aqueles que ele vai usar? Você acha que você vai ter vida alegre em todo tempo? Em todo instante? É óbvio que eu não estou falando que a sua vida vai ser uma lástima de cabo a rabo, assim como não foi a dele. Sabe? Na vida de Jesus também teve momentos de alegria em vendo um Zaqueu se converter, em vendo uma prostituta jorrar em lágrimas, agradecida, enxugando seus pés com os cabelos, reconhecendo o seu senhorio. Amém? Você acha mesmo que você vai se livrar disso? Se alguém te pregar isso, é do diabo. Porque é mentira. É mentira. Mas tem outra coisa. A mesma mão que o guiou, que guiou José, que guiou Maria, que guiou Jesus, também está sobre nós. Amém? E sempre estará sobre nós, nos guiando, nos levando a cumprir os seus propósitos. Amém? Ninguém quer fugir. Eu não quero fugir. Você não quer fugir. Mas se eu tiver que fugir, que Ele seja a minha escolta. Que Ele seja o meu empurrar. Que Ele seja o meu levantar. Que a sua mão, e eu tenha consciência de que tudo que eu tenho passado e vivido está sob os cuidados do Senhor. Amém? Que vocês tenham uma ótima semana. E que essa palavra penetrada no seu coração, amém? Te dê esperança. Obedeça a palavra. E a cada vez que você obedecer a palavra, novas experiências vocês vão ter. Sabe? Vocês vão ter a consciência de quem estão diante. Estou diante do Senhor, aquele que me guarda, me guia, aquele que me conduz, aquele que me transforma, aquele que me molda, aquele que me dá alegria, aquele que está comigo na minha tristeza, aquele que chora comigo, assim como Jesus chorou com as irmãs Maria e a Marta. Que assim seja conosco, amém, querido? Espero que você aí em casa também se encha de esperança com essa palavra. Se encha de esperança com essa palavra. Não temas, obedeça. Não deixe com que dúvidas e incertezas sejam maior do que a obediência à palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe. Alô, ei, boa palavra, não é?
que nós possamos de fato descansar no Senhor, aprender com Ele, depositar nele a nossa confiança, não é? Feche um pouquinho os teus olhos, nós vamos encerrar o culto. Deus, obrigado pelo teu manancial, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo alimento, ó Pai, que gera em nós esperança, que gera em nós confiança, que gera em nós a certeza da vitória, Pai. Ó Deus, que nós possamos de fato voltar para casa diferente da forma que entramos, que nós possamos levar consigo, ó Deus, a tua palavra, Pai, a palavra da verdade, que liberta, que transforma, ó Deus, e que nos traz a tua paz. Abençoa a nossa semana, abençoa o dia a dia de cada um de nós, nos leve em segurança para casa, e que nós possamos, ó Senhor Deus, nesses dias que se seguem, Pai, estar contigo para o louvor da glória do teu nome santo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua semana, o seu dia, viu? De amanhã, né, que se inicia, e que nós possamos de fato permanecer firmes com Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. A paz.